Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu estou trazendo dois vídeos para vocês, tá? Nesse primeiro agora a gente vai falar sobre a questão lá da economia dos nazistas, vamos trazer alguns elementos lá da economia dos nazistas, como que o nazismo foi se desenvolvendo economicamente, tá? Naquele período ali um pouco antes da guerra e durante a guerra, para a gente poder tentar pensar aqui sobre esse avanço da extrema-direita no mundo atual e as conexões que esses dois eventos têm em comum, tá? E no segundo vídeo trago uma reflexão rápida para vocês aqui sobre a prisão do Bolsonaro aí, né? A prisão ou não dele e tudo mais, tá bom? Então, antes deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e, enfim, a gente conversa a respeito aí, a despeito do absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? E, como eu falei também, meu romance está na editora, estou aqui conversando com a editora, também a despeito das intromissões asquerosas dessa gente e tentando, enfim, né, esperando, na verdade, os prazos lá para poder publicar o romance, que deve ficar pronto aí no início de setembro, tá? Então, enfim, aí eu aviso a vocês aqui. Vamos lá. Antes ainda, então, o título do vídeo de hoje é esse aí, tá? Desse primeiro, né? O que a economia dos nazistas pode ensinar sobre o atual crescimento da extrema-direita, tá? Vamos tentar pensar isso aí. E antes ainda eu deixo essas duas dicas aqui rápidas, porque uma das marcas aqui do canal são os livros, né? Então tá aqui esse primeiro livro muito bacana aqui da Hannah Arendt, que é o Eichmann em Jerusalém. Tem vários apontamentos interessantes aqui, inclusive sobre a economia também do período nazista, tá? E esse outro livro aqui muito bom também, que é um livro do Adorno, né, filósofo alemão, que se chama Educação e Emancipação, que tem vários textos aqui sobre o nazismo, falando sobre a importância de repensar o nazismo e tal. E eu também estou fazendo aqui, estou escrevendo um livro bem aos pouquinhos aqui sobre o Bolsonaro, em diálogo com algumas coisas desse livro aqui do Adorno, tá? Enfim, então vamos lá, pessoal. Qual é a questão, né? Deixa eu pegar aqui, vamos lá, deixa eu pegar aqui o materialzinho aqui para poder falar com vocês. O que a economia dos nazistas pode ensinar sobre o atual crescimento da extrema-direita? Vamos tentar pensar isso aí, tá? Primeiro, vamos fazer uma reflexãozinha rápida sobre o Bruno Le Maire, que é o ministro da Economia do Macron, tá? Para a gente poder tentar entender qual é a tese aqui e algo que está pouco ou quase nada refletido aí nos meios, enfim, de debate público e tudo mais. Notícia do Valor Econômico do dia 8 de julho de 2024, né? Agora há pouco, tá? Ministro da Economia da França alerta para a agenda da esquerda. Esse mesmo ministro da coalizão do Macron que fez, né, que está aí, enfim, comemorando a derrota da extrema-direita, tá? Bruno Le Maire, no entanto, elogiou a atitude dos eleitores franceses em impedirem a ascensão da extrema-direita. Interessante como o jornal coloca, né, porque é um jornal de linha mais à direita, coloca nitidamente que, né, a questão como se fosse, né, o dado secundário é o elogio ao posicionamento dos eleitores franceses, né? O dado principal é a crítica para a agenda da esquerda, né? Então vamos tentar entender isso aí. Eles dizem então que o Le Maire, que foi ministro do Macron, né, alertou hoje que o país poderia entrar em uma crise financeira se o programa político de gastos elevados e altos impostos, abraçado pela aliança de esquerda Nova Frente Popular, for implementado, mas também elogiou a atitude dos eleitores franceses de impedirem a ascensão da extrema-direita. Essa crítica, né, que a direita, digamos, né, essa direita que é a direita que comenta sem aprofundar, faz desses aspectos aqui, por exemplo, né, gastos elevados e altos impostos, essa crítica rasteira que se faz a isso ignora uma série de experiências bacanas que existem nesse sentido no mundo. Basta pensar, a gente poderia pegar várias aqui, né? Mas, inclusive os Estados Unidos, mas basta pensar na Dinamarca, por exemplo, na Suécia, enfim, na Noruega, países que têm uma carga tributária de mais de 40%, quer dizer, altos impostos. E são países exemplos para o mundo todo em quase tudo, né? Quase tudo que você olha ali é exemplo para o mundo todo. Então, quer dizer, o que é isso aqui? O que significa dizer que gastos elevados e altos impostos são um problema que pode gerar crise financeira? Não existe crise financeira na Dinamarca, na Noruega, na Suécia.
sabe? De onde vem essa ideia, né? O que é isso, sabe? Então, vamos lá. E aí o Le Maire elogiou, né, os eleitores, tá? E disse que foi uma excelente notícia eles dizerem não à extrema-direita. A França permanece a França, hostil a qualquer discriminação e a qualquer distinção entre cidadãos. Ele publicou nas redes sociais. Por que essa questão racial fica quase que, assim, totalizando, né, o discurso? Porque não é nenhuma hegemonia. Eu não vi ninguém falar, não li ninguém dizendo, o problema está, eu digo ninguém, né, nos meios mais, enfim, né, obviamente você vai encontrar pessoas que fazem esses comentários em veículos ali, em comentários de internet, em veículos menores, beleza. Mas nos grandes veículos não existe comentário nenhum sobre esse ponto, né? Que é o seguinte, né? A questão racial, ela é a consequência e não o problema, né? Enfim, eles continuam comentando. Le Maire, que permanece no gabinete francês enquanto as negociações para o novo governo começam, criticou o NFP, embora também tenha alertado sobre outros riscos para a França, como uma fratura ideológica no país e um cenário de bloqueio completo se não for possível encontrar um governo de consenso. O tal governo de consenso, na visão dos neoliberais, que é o caso do Le Maire e tudo mais, e de uma fatia do governo Macron, fatia essa que gerou a insatisfação que acabou gerando o avanço da extrema-direita, consenso para eles é sustentar as reformas neoliberais e, enfim, aí vocês fazem o restante aí que vocês quiserem, mas tem que manter isso aqui, né? A partir dessa, enfim, ideologia meio esquisita aqui e sem nenhuma solidez, né, do ponto de vista ali de não tem como questionar isso aqui. Tem e muito, né? Então, enfim, e aí a notícia finaliza dizendo que, né, o ministro disse o seguinte, né, o Le Maire: a implementação do programa de ruptura do NFP destruiria os resultados da política que conduzimos nos últimos 7 anos, que proporcionou trabalho e atratividade de indústrias à França. Esse projeto é exorbitante, ineficaz e desatualizado. Sua legitimidade é fraca e circunstancial. Ele não deve ser aplicado. Na verdade, se a gente pensar essa frase dele aqui, atua contra ele próprio, né? Por quê? Primeiro ele chama de programa de ruptura, né? Não se trata de uma ruptura, se trata de uma mudança, né? Se a esquerda ganha, ela tem ali o direito de propor um projeto diferente, uma mudança no programa, né? Para além disso, ele diz que proporcionou atratividade, trabalho, etc. e tal, e que o projeto é exorbitante, ineficaz e desatualizado, e destruiria os resultados da política que conduzimos nos últimos 7 anos. Um dos resultados da política que eles conduziram nos últimos 7 anos foi exatamente o crescimento da extrema-direita. Esse é o ponto-chave para entender, assim, né, essa questão basicamente toda. A insatisfação da classe média com essa tal agenda, né, de atratividade e tudo mais, que é baseada em perdas na previdência, perdas no trabalho e tudo mais, mas eles não enxergam isso, né, eles não vão enxergar isso. Enfim, e o NFP, a matéria finaliza, né, dizendo que o NFP conquistou a maior parcela de assentos no parlamento na eleição legislativa de domingo, embora a aliança esteja longe de uma maioria absoluta, certo? Não está, evidentemente, né? Foi 30 e, se não me engano, 34-28, né? Porém, né, enfim, é importante que essa vitória foi importante, inclusive, porque caiu na mão da esquerda. E não é à toa que caiu na mão da esquerda. Caiu na mão da esquerda porque houve uma campanha violenta contra a extrema-direita, que inclusive retirou do debate do debate da superfície, né? O verdadeiro problema da ascensão da extrema-direita, que são essas medidas que o Le Maire está defendendo aqui, e isso acaba dando espaço para que a causa do problema tenha mais votos do que a consequência. É um negócio bizarro isso, né? É um negócio estranho. Enfim, agora vamos pegar uma matéria aqui do RFI, tá? Que, se não me engano, é um jornal de Portugal, não tenho certeza, depois eu vou pesquisar aqui. A matéria diz o seguinte: França promete acelerar reformas após rebaixamento por agência de classificação de risco, tá? Essa é uma matéria de 2020, falando sobre ou 2023, depois eu vejo aqui também, deixo para vocês o link aí, tá? Mas o fato é que está comentando medidas do Le Maire, tá? Então ele diz o seguinte:
Um dia depois que a Agência Internacional de Classificação de Risco, Fitch, rebaixou a nota da França de AA para AA-, o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, garantiu neste sábado que Paris vai continuar a implementar reformas estruturantes. O rebaixamento do rating francês foi anunciado na sexta-feira, dia 28, devido às fortes tensões sociais, devido às fortes tensões sociais em torno da reforma da Previdência, descrita pela agência, a tal agência de classificação de risco, como um impasse político, né? Impasse político, uma reforma da Previdência neoliberal é um impasse político para uma agência de risco porque demora para poder fazer as reformas que eles querem. E não porque isso está atacando o povo, porque está tirando direitos, estão nem aí para isso, né? Enfim, ao lamentar a avaliação pessimista da Fitch, Bruno Le Maire disse acreditar que a agência de rating subestima as consequências das reformas, em particular a das aposentadorias, quer dizer, que é parte de toda essa insatisfação que gerou o crescimento da extrema-direita e quase a vitória dos extremistas, né? Enfim, e aí ele diz, né, temos diante de nós toda uma série de reformas que vão acelerar a transformação do modelo econômico francês. O que está gerando é perdas e mais perdas, né? E essa insatisfação, e aí isso tem parte significativa de conexão com o nazismo, essa insatisfação vai gerando a conexão de uma fatia da classe média, que é uma fatia que não é nazista, não é fascista, não é nem racista, mas começa a se incomodar com perdas locais por conta das consequências que sofre dessa galera neoliberal, que são figuras que são meio que, digamos, né, são refugiados cínicos, né? Eles não têm conexão nenhuma com o local, só com dinheiro, e ao mesmo tempo eles não aparecem como extremistas no discurso da superfície. Então, quer dizer, e aí isso vai gerando insatisfação na cabeça das pessoas, que acabam se conectando com os extremistas que aparecem, porque, como eu também tenho dito aqui, a maioria dos neoliberais tradicionais não vomita ódio, eles preferem fazer isso escondidinhos, nos salões, nos seus encontros, enfim, né, camuflados ali e tudo mais, e posar de liberais, defensores do livre mercado, etc. e tal, né? No final das contas, acabam gerando prejuízo para a maioria e ascensão de extremistas e vínculo dessa fatia média da população a esses mesmos extremistas. Porque esses dois aspectos não são discutidos, né? Especialmente esse do caráter extremista branco das medidas neoliberais. Então, enfim, aí ele fala aqui de coisas que não importam aqui tanto e tal, né? E ele diz aqui, né? Em um comunicado, o governo reitera a sua total determinação em colocar as contas públicas em ordem nos próximos 4 anos para reduzir o déficit e a dívida. Porém, se o governo esperava que a promulgação da reforma previdenciária tranquilizasse os mercados sobre a situação financeira do país, não foi isso que a agência Fitch apresentou em sua avaliação, né? Enfim. E essa coisa também de reduzir o déficit e a dívida, isso enfim, é bastante questionável, né? Porque a dívida pública, um país como os Estados Unidos, por exemplo, como eu já falei aqui, eles nos últimos 60 anos, eles aumentaram o teto da dívida 80 vezes, porque quando tem crise, quando tem problema na economia local, eles defendem o local, né? Ainda que não defendam todo mundo lá nos Estados Unidos, porque é um caso também, né, meio bizarro ali. Mas o fato é que, quando eles querem, eles aumentam o teto de gastos, né? E, para além disso, essa coisa de reduzir déficit, quando a gente olha, por exemplo, o governo Bolsonaro, aumentou a dívida pública, né? Enfim, aumentou a carga tributária. Então, quer dizer, é uma farsa atrás da outra, assim, né? E parece que não, mas essas medidas, né, de aumento da carga tributária, aumento da dívida pública, etc. e tal, aumento dos juros da dívida, no caso do Brasil, etc. e tal, isso vai gerando uma insatisfação que não é discutida da maneira correta para se apresentar o verdadeiro problema, e quem ocupa esses espaços são extremistas, né? E possivelmente, se isso não for discutido no caso brasileiro, vou falar disso no vídeo que vem também, né, quem vai ocupar o lugar do Bolsonaro no imaginário, ou enfim, né, nas expectativas alienadas dessa classe média, vai ser um novo Bolsonaro, e não alguém realmente com capacidade para entender melhor a questão. E aí, por último, eles finalizam aqui dizendo que há 6 semanas, né, nesse momento lá em 2023, o executivo francês, né, adotou definitivamente o projeto de reforma previdenciária
que prevê o adiamento da idade legal para aposentadoria de 62 para 64 anos, utilizando o artigo 49-3 da Constituição Francesa, que permite a aprovação de um texto sem votação no parlamento. É assim que a direita extremista branca age, via decreto, via não sei o quê, decretos e medidas autoritárias que não são discutidas nesse âmbito pelos meios de comunicação de massa que aprovam isso sistematicamente, né? Então, enfim, e isso, repito, é o que acaba gerando conexão de uma parcela da classe média com os extremistas de ocasião, tá? Enfim, e aí essa decisão levou ao endurecimento dos protestos e a vários dias de manifestações por todo o país, o que fez os franceses relembrarem o episódio dos coletes amarelos em 2018. Agora, vamos passar rapidamente aqui para o Paulo Guedes, tá? Para a gente, então, finalmente, deixa eu ver aqui, né? Chegar nos nazistas, tá? Então, as inspirações de Paulo Guedes, texto da Esquerda Online, tá? O texto é um compilado de reflexões sobre o vídeo, que teve aquele vídeo, né, da famigerada reunião ministerial, né, daquele mês lá de abril, eu não lembro agora se foi 2021, 2020, enfim, que veio a público graças ao ministro Celso de Mello. Os principais canais da imprensa se horrorizaram com as falas de ministros tais como Ricardo Salles, Damares Alves, Abraham Weintraub, mas, enfim, eles finalizam dizendo que um dos ministros do governo Jair Bolsonaro saiu com sua reputação intacta, que foi exatamente o Paulo Guedes. E por que o Paulo Guedes sai sempre com a reputação intacta? Quem paga de extremista e tudo mais são os outros. Porque o Paulo Guedes é quem governou o Brasil nos últimos, nos 4 anos de governo Bolsonaro. Porque o Paulo Guedes era o braço neoliberal que estaria usando o extremismo de maneira branca para sustentar os privilégios, os mesmos privilégios que acarretaram no crescimento do Bolsonaro e de sua trupe, né? Enquanto isso não for discutido, a gente vai voltar o tempo todo, né? Porque os neoliberais são exatamente o tal ovo da serpente dos extremistas do mundo contemporâneo, né? Enfim, e aí o texto fala sobre as conexões do Paulo Guedes e tudo mais, e diz que o Paulo Guedes fez uma menção nessa reunião que não foi praticamente discutida, que é uma menção ao primeiro-ministro da economia do nazismo, né, que é um cara chamado Shast, né? E aí eu digo o nome dele para vocês aqui, é Hjalmar Schacht, tá? E aí, enfim, ele diz, o jornal fala o seguinte, né, o Esquerda Online, eles dizem: a menção era a Hjalmar Schacht, ministro da economia do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, entre 1934 e 1937, também conhecido como o banqueiro de Hitler. Entre 1923 e 1930, ele foi também o presidente do Banco Central alemão e durante a República de Weimar, e um ardoroso defensor da contenção de gastos públicos do Estado, inclusive do corte de programas sociais. Foi precisamente isso que fez com que, em 1926, Schacht se afastasse do Partido Democrata Alemão e passasse a flertar cada vez mais com a extrema-direita, tá? A partir de 1931, Schacht foi se aproximando do Partido Nazista, travando uma série de conversas com seus líderes, inclusive conhecendo pessoalmente Adolf Hitler, tá? Mas sua atuação política ganhou destaque de fato no ano seguinte, em 1932. O então ex-presidente do Banco Central, diante dos impasses da política alemã do período, redigiu e foi signatário do Industrielänengabe, uma petição de 20 representantes da burguesia alemã que exigia que o então presidente Hindenburg nomeasse Adolf Hitler como chanceler do país. Quem pediu, né, para o Hitler ser nomeado chanceler foi uma junta de burgueses, né? A nomeação não ocorreu de imediato, Hitler só assumiria o cargo em 1933, mas as relações de Schacht com o Partido Nazista não pararam por aí. Ele organizara o circuito Kepler, reunindo economistas para desenvolver o plano econômico para o partido e, inclusive, doou significativas quantias de dinheiro, né, para as milícias nazistas da SA. Por conta disso, mesmo sem se filiar formalmente, Schacht recebeu uma filiação honorária do Partido Nazista em 1937. Ele depois começou a romper com o Partido Nazista, que ele se incomodou com algumas coisas ali, especialmente com os gastos militares, né, excessivos lá do Hitler, que chegaram a um determinado momento ali a 75% do orçamento do Estado, né? Enfim, aí o cara era um fiscalista impiedoso, que é o típico neoliberal, né? Que é o fiscalista, por quê?
eles querem manter o dinheiro público controlado dos gastos básicos e essenciais para ficar usando isso de maneira, hoje, né, na atualidade, com o mercado financeiro, né? E aí foi sacado de ministro, mas continuou como presidente do Banco Central até 1939, tá? Agora vem o comentário mais importante aqui, tá? A inspiração do Paulo Guedes, as frentes de trabalho. O Guedes não se inspira em um Chester que foi preso, acusado de conspirar contra Hitler, que foi preso pelos nazistas e depois pelos aliados. Ele na verdade, a imagem do banqueiro de Hitler que parece tanto interessar Paulo Guedes. Em determinada parte da reunião, o ministro brasileiro defende abertamente como modelo de reconstrução do Brasil uma política de frente de trabalho. Essa política, durante o Terceiro Reich, foi caracterizada pela construção massiva de autoestradas e etc. e tal, como forma de resolver o desemprego alarmante da Alemanha na época. Os salários baixíssimos, R$200, segundo a sugestão de Guedes na reunião, e a militarização dos trabalhadores, inclusive botando jovens soldados nessa atividade, parece indicar o desejo reprimido de Paulo Guedes tornar-se uma espécie de Chester brasileiro, tá? Esse desemprego alarmante da Alemanha, na época, foi causado pela Grande Depressão, enfim, crise 29, toda uma série de desmembramentos dessa crise, que acabaram fazendo com que a qualidade de vida piorasse radicalmente na maioria dos países. Isso foi também uma ponta de lança para esse desenvolvimento e crescimento dos extremistas, dos nazistas e fascistas, tá? E aí eles finalizam dizendo que o Guedes enfatizou na reunião seu interesse no termo reconstrução, lembrando de modelos da Alemanha depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, bem como do Chile, dos rapazes lá de Chicago, né? Mas em nenhum momento ele usa o termo Wiederaufbau, que é uma palavra que designa o esforço de reconstrução alemã do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que foi o que gerou a Alemanha que a gente conhece hoje, né? Que é uma Alemanha que costuma se chamar de social-democracia, né? E que é uma mistura de mercado atuante, proteção do mercado interno, abertura para o mercado comum europeu e, ao mesmo tempo, comunismo. Muito direito trabalhista, muita defesa do trabalho, participação dos sindicatos nas empresas, o maior salário, né, da Europa está na Alemanha, etc. e tal, né? Um dos maiores, né? E aí a notícia continua. Alguns críticos podem sugerir que políticas keynesianas e tal, né, tenham essa mesma ênfase, mas há uma diferença entre o New Deal de Roosevelt e o New Plan de Chester e Hitler, né? No primeiro, a política salarial, as condições de trabalhadores, condição de negociação dos trabalhadores foram prioridade. No segundo, a política de Chester abriu a possibilidade de expandir a ideia de superexploração do trabalho até o limite, em especial diante da escravidão proposta pelo plano de 4 anos que o nazismo desenvolveu para a Segunda Guerra Mundial. Último ponto aqui, tá? Essa combinação de cortes em programas sociais e um massivo programa de construção civil foi um dos segredos da Alemanha nazista para conter o desemprego. É bem verdade. Mas convém ressaltar que, ao mesmo tempo, a repressão contra sindicatos e a criação da Deutsche Arbeitsfront, a Frente de Trabalho Alemã, minou toda a capacidade de negociação coletiva da classe trabalhadora do país. Salários achatados, militarização do trabalho e responsabilidade fiscal, né? Esse foi o receituário Chester, que só saiu do primeiro escalão do governo nazista em 1939, porque começou a achar que a guerra era um gasto fiscal desnecessário. Nesse contexto, a figura do banqueiro de Hitler não pode ser dissociada do regime nazista. E ainda assim, tal associação passou despercebida pela imprensa brasileira, tá? E aí ele continua, né, a notícia continua dizendo que, apesar da força que a extrema-direita faz para associar o nazismo como um fenômeno de esquerda, é sabido que o apoio do bloco capitalista sobre o regime de Hitler foi praticamente intermitente ao longo da guerra, né? E aí eles continuam falando aqui e tal, mais do que isso, como o economista Gerhard Bell demonstrou, o capitalismo alemão do início do Terceiro Reich foi marcado por práticas que ainda hoje os jornalões vendem como grandes verdades da economia, né? Vamos lá para ver quais são, porque isso tem tudo a ver com Paulo Guedes, com os neoliberais, etc. e tal. Venda de bancos públicos, rígido controle fiscal sobre os gastos públicos do Estado, estabelecendo uma lógica privatista na condução da economia alemã. Enfim, e tem até um termo, né, alemão da época, que é o Reprivatisierung, que foi um neologismo criado para chamar o movimento de reprivatizar os bancos. Até 1937, a privatização, rígido controle fiscal, corte de gastos públicos
e as frentes de trabalho, envolvendo coerção, militarização dos trabalhadores e salários reduzidíssimos, foram as formas pelas quais Chest, o mago das finanças, ajudou a construir a ideia de uma Alemanha economicamente forte e que tão bem serviu aos propósitos de Hitler. Esse receituário é o mesmo receituário esse receituário é o mesmo receituário que Paulo Guedes oferece hoje para o Brasil, naquela época, né, do governo Bolsonaro, sem tirar uma vírgula sequer. Sua admiração não é pontual, é programática. Para finalizar, último parágrafo. No fundo, não seria de se admirar se Guedes se visse como a encarnação de um novo Hjalmar Chest. Afinal de contas, um banqueiro liberal que defende frentes de trabalho militarizadas e com salários de fome, bem que deve estar procurando um Hitler para chamar de seu, que era o Bolsonaro, né, evidentemente. O que é intrigante é que tantos jornais que se colocam na posição de defensores da democracia parecem calar-se quando se trata do banqueiro do Jair, né? Então, enfim, é por isso aqui que eu falei da questão da importância de entender como que se defende a democracia e etc e tal, né? Isso é muito importante, porque sem isso, né, a gente não consegue entender basicamente nada do que está acontecendo. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, apenas alguns dados rápidos aqui da economia da Alemanha nazista, para vocês entenderem, né, a bizarrice da coisa, tá? A Alemanha estava, né, o desemprego de 1920, do início de 1930, foi reduzido com essas medidas aí, né, ou seja, né, o desemprego durante a década de 20 inteira e o início da década de 30 chegou a 6 milhões de desempregados em 32. Em 36, depois dessas intervenções privatistas, etc e tal, ao mesmo tempo com a máquina de guerra e tudo mais, diminuiu para 1 milhão, tá, em 1936. A produção nacional cresceu, etc e tal, e o governo alemão se declarava na época um defensor da livre iniciativa e da propriedade privada, né? Uma das principais bases da recuperação alemã foi o rearmamento, vai falando aqui, né? Agora, tem uma coisa aqui que eu quero destacar, tá? Duas coisas que são importantes aqui. A Alemanha nazista utilizou o trabalho escravo, composto de prisioneiros detentos de campos de concentração e tudo mais. Somente na Polônia, por volta de 5 milhões de cidadãos, incluindo judeus poloneses, foram usados como mão de obra escrava durante a guerra. Olha isso aqui agora. Isso aqui não é um mero fato nazista estrito sensu do Hitler, né? Isso teve o apoio de praticamente todos os empresários alemães da época, né? Entre os trabalhadores escravizados nos territórios ocupados, centenas de milhares foram usados por grandes corporações alemãs, algumas que existem até hoje, certo? Como Thyssen, Krupp, IG Farben, Bosch, Blaupunkt, Daimler-Benz, Demag, Henschel, Junkers, Messerschmitt, Siemens, tá? E a Volkswagen, assim como a empresa holandesa Philips. Então, todas essas empresas usaram milhares e milhões ali de trabalhadores escravos conectados com o nazismo e ganhando dinheiro com isso, certo? Que mais aqui, né? Vamos lá, só para finalizar mesmo, 2 pontos aqui, tá? Cadê aqui? Uma coisa importante enfim, né? Houve uma defesa radical das privatizações e o governo nazista acreditava que empreendimentos deveriam estar nas mãos de empresas privadas sempre que possível. Propriedades estatais foram evitadas, com exceção de quando eram absolutamente necessárias para assuntos relacionados à revitalização e esforços de guerra, né? E aí eles continuam aqui dizendo outras coisas, não vai dar tempo de falar tudo, mas o ponto-chave me parece ser o seguinte aqui, quando a gente faz a reflexão do texto inteiro, né? Os nazistas defendiam as privatizações. Por quê? Porque a utilização das empresas privadas conectadas com o trabalho escravo dava para os alemães médios uma impressão, né, de que a coisa estava funcionando bem, né, e que havia uma liberdade ali e tudo mais, e que havia ganho para a maioria, etc e tal, quando isso, na verdade, estava escondendo uma série de medidas ali que eram contra trabalhadores, fora a questão do autoritarismo, etc e tal, né? Então essas conexões aí, que são apropriações que o Paulo Guedes faz e que o próprio Lemaire, sem dizer, faz também, né? Esse receituário que naquela época visava a economia da guerra, hoje visa a economia dos mercados financeiros. E isso, seja naquela época, seja na época de hoje, acaba fazendo com que a classe média, de maneira geral, perca
e isso acaba abrindo espaço para o surgimento de neonazistas, neoextremistas, neofascistas, e uma parcela da classe média vai aderindo a essa gente por falta de discussão de maneira mais ampla da verdadeira causa do problema. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A reflexão do vídeo de hoje foi essa. A gente volta aí no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto. Fui.